Sabe aquela sensação de ter uma mente que simplesmente não para? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse tema que, olha, afeta muito a gente. Vamos entender como é possível transformar o hábito de pensar demais e, quem sabe, sair de uma prisão mental para encontrar um grande aliado dentro de nós. Essa frase vai direto ao ponto, né? Porque vamos combinar, pensar é ótimo, é o que nos faz crescer. Mas existe uma linha muito, muito fina entre uma reflexão que ajuda e aquele ciclo vicioso de pensamentos que acaba virando uma armadilha. É exatamente sobre essa prisão que a gente vai conversar agora. Então, vamos lá. Para começar essa jornada, o primeiro passo é entender o que é, afinal, essa prisão. Como ela se parece no dia a dia. Qual é a cara dessa realidade que é tão caótica e principalmente exaustiva para uma mente que não desliga? Um dos primeiros sinais, e talvez um dos mais comuns, é este. A mente fica presa no passado. Ela fica rodando e rodando conversas antigas, sabe? Analisando cada palavra, cada olhar, tentando achar um significado escondido, um erro que foi cometido. É como se tivesse um botão de replay mental que simplesmente não desliga. E aí, do passado, a mente dá um pulo direto para o futuro. Ela começa a planejar 1000 cenários possíveis para situações que, sejamos sinceros, na maioria das vezes nem vão acontecer. É um gasto de energia gigantesco, uma preparação para um futuro que só existe na imaginação e que muitas vezes é pintado com as cores mais catastróficas. Nesse ponto, a mente vira quase uma roteirista de novela. Ela cria diálogos completos, imagina brigas, discussões, rejeições, coisas que nunca aconteceram de verdade. O problema é que isso gera uma tensão muito real sobre eventos que são pura ficção. E o resultado? A paz do momento presente vai embora. E aqui está o ponto-chave. Essa confusão toda não fica só na cabeça, não. Ela desce para o corpo. A gente sente. É o aperto no peito, o nó na garganta, a mente pensa, mas é o corpo que paga a conta. Esse estado de alerta o tempo todo gera um cansaço, uma exaustão que não vem do esforço físico, mas sim desse barulho mental que não para. Tá, mas por que a mente faz isso? Por que ela grita tanto? A grande virada de chave aqui é mudar a forma como se enxerga isso. A mente hiperativa, na verdade, não é a vilã da história. Pense nela mais como uma protetora, só que meio equivocada. No fundo, a raiz de tudo isso é o medo. O pensamento excessivo é uma reação ao medo. Medo de errar, medo do que os outros vão pensar, medo de perder o controle. Então, o que a mente faz? Ela acelera, atira para todos os lados, numa tentativa desesperada de nos manter em segurança. E aqui a gente vê o grande paradoxo, né? A intenção da mente é boa, é nobre, ela quer proteger. Só que o resultado é o oposto. Ela cria uma prisão que impede a pessoa de viver de verdade, que a mantém presa na dor ao invés de ajudar a resolver o problema. E isso nos faz pensar numa coisa bem profunda. Será que a mente está aí tentando resolver com lógica uma ferida que na verdade só pode ser curada com afeto, com amor? Talvez o que essa ferida precise não seja de mais análise, e sim de acolhimento, de autocompaixão. Bom, agora que entendemos um pouco melhor o porquê, podemos começar a procurar as chaves para abrir essa prisão. Vamos ver agora algumas mudanças de mentalidade que são essenciais para encontrar um pouco mais de paz. Então, são 3 ideias principais. A primeira, observar sem lutar. Imagine esses pensamentos passando como nuvens no céu. A gente vê, mas não se agarra a eles. A segunda, voltar para o presente. A mente adora viajar para o passado e para o futuro, mas a paz, a vida de verdade, está aqui, no agora. E a terceira, talvez a mais poderosa, lembrar que pensamentos não são fatos. Um pensamento é só um pensamento, não é a realidade. Essa frase resume tudo perfeitamente. O objetivo não é ter uma mente em branco, até porque isso é praticamente impossível, né? A meta é outra, é ter consciência. É desenvolver essa habilidade de notar os pensamentos passando sem ser levado pela correnteza deles. Ok, a teoria é bonita, mas e na prática? Como a gente faz isso? Agora vamos sair um pouco dos princípios e entrar em algumas técnicas bem práticas para treinar a mente e, aos pouquinhos, construir novos hábitos mentais. Pensa nisso como um pequeno manual de primeiros socorros para quando a mente acelerar. Passo 1, questione o pensamento. Aquela preocupação que apareceu, pergunte: isso é um fato real ou é só o medo falando mais alto? Passo 2, respire. Puxe o ar fundo umas 3 vezes. Isso manda um sinal de tá tudo bem para o cérebro. E o passo 3, troque a crítica pela compaixão.
Tente mudar aquela voz interna super dura por uma voz mais gentil, como a que usaríamos com um bom amigo. E o mais interessante é que isso tem base científica. É a tal da neuroplasticidade. Pense assim, cada vez que praticamos esses novos hábitos, é como se estivéssemos criando um novo caminho, uma nova trilha no cérebro, uma trilha mais calma. E quanto mais usamos essa nova trilha, mais forte ela fica. E aquela estrada antiga da ansiedade, bom, ela vai ficando esquecida. A mente pode de fato ser retreinada. É como um músculo. E com isso chegamos à parte final, a grande transformação. O que acontece quando essa relação com a mente muda? Como fica a vida quando ela deixa de ser essa fonte de tormento e se torna um guia, uma aliada poderosa? Olha só que diferença, o antes e o depois. Antes, uma mente que se alimenta do medo. Depois, uma mente guiada pelo amor. Antes, uma mente que só criava confusão. Depois, uma que traz clareza. O que era um fardo pesado se transforma numa bússola poderosa. E para fechar, essa metáfora do jardim é perfeita. A mente é como um jardim e os pensamentos são as sementes. Se plantamos sementes de medo, o que vamos colher? Ansiedade. Mas se escolhemos plantar sementes de gratidão, de presença, a gente colhe paz. Isso mostra o poder da escolha. A qualidade do nosso jardim interior depende das sementes que decidimos regar todo dia. Então, terminamos com essa pergunta para reflexão. No final das contas, a mente é uma prisão ou ela pode ser uma ponte? Uma ponte para nos levar até onde queremos chegar? A escolha entre ser prisioneiro ou construtor de pontes, essa escolha, no fundo, muda absolutamente tudo.